Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Então, eu quero trazer para vocês um acréscimo sobre o assunto das 2 testemunhas e das 10 virgens. Pode ser que seja um acréscimo, eu não lembro se eu já falei disso em alguma live, não lembro se eu falei disso em algum vídeo, mas o que eu sei é que eu pensei isso ontem e fez sentido para mim, e eu vou passar aqui para vocês de uma maneira mais simples. Para você poder pegar esse acréscimo e pensar sobre isso, você vai precisar de conhecer as coisas do canal. Eu não vou poder gastar tempo aqui contextualizando quem são as 2 testemunhas, o porquê de 10 virgens, 5 nécias e 5 loucas. Não vou poder falar disso, né? Explicar o porquê de tudo isso. O que eu sei é que você deve saber que as 2 testemunhas falam de uma porção de judeus e outra porção de gentios, pessoas que o próprio Deus despertou. Aí está um assunto que você tem que meditar também. O próprio Deus despertou e chamou para usar esses 2 grupos que receberão o espírito de Moisés e o espírito de Elias, que é o espírito de Deus, para despertarem os outros. Ou seja, são 2 castiçais que acendem os outros 5. Então, você precisa ter lembrança, primeiro precisa ter o conhecimento e a lembrança desses fatos. E é claro, você também vai ter que saber, compreender que restam nações. O Senhor mostra na palavra o tempo todo, pelos profetas, que nações restarão. Em Sofonias diz que cada nação do seu lugar adorará a Deus. Mas ele está falando ali de um tempo onde o reino está restaurado. Você vê o reino de Cristo na terra, você vê o nome dele sendo glorificado no mundo todo. Mas ele fala que cada nação do seu lugar adorará a Deus. Claro que todas devem subir para a festa dos tabernáculos em tempos determinados, conforme todos os nossos estudos, né? Todas terão que subir. Você sabe que a família do Egito possivelmente não vai querer subir, eles vão se rebelar e eles vão influenciar outros povos a fazerem o mesmo. Porque o profeta Zacarias nos fala isso. E a festa dos tabernáculos, que Deus fala 3 vezes em seguida, ali no finalzinho de Zacarias, que é o capítulo 14, é o milênio. Então, tem que conhecer tudo isso, né? Festas, testemunhas, nações restantes, ou seja, tem que ter uma visão ampla e apurada do que é o reino de Cristo estabelecido na terra. Porque muitos não têm essa visão. Por mais tempo que se passe, por mais conhecimento que venha a surgir, vídeos que estão no YouTube, as pessoas ainda estão dormindo. E é esse assunto que eu quero falar para vocês. Então eu percebi que tem 3 chamados principais do Senhor para esse tempo. Um chamado é para as 2 testemunhas, o outro chamado são para as 10 virgens, mas querendo alcançar as virgens sábias, e o outro chamado são para as nações restantes. Isso não precisa nem de eu me esforçar muito para confirmar que vocês sabem que é verdade. 3 chamados. Agora, na parábola das 10 virgens, é uma parábola ali onde o Senhor está contextualizando Mateus 24. É uma parábola onde Deus está mostrando o que vai acontecer no tempo da grande tribulação. Se você medita em Mateus 24 não de maneira isolada, se você entra no capítulo 5 meditando em tudo que foi falado em Mateus 24, porque é continuação, existem palavras-chave que conectam o capítulo 24 com o 25, porque o Senhor usa aquele termo em Mateus 24, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Essa mesma expressão aparece no final da parábola das 10 virgens, dia e hora. Então está conectado, entendeu? Você já joga a linha pré-tribulacionista para o Sheol, porque é ali que ela deve estar. A linha pré-tribulacionista é uma linha que ela faz com que as pessoas continuem dormindo, ela faz as pessoas acreditarem em coisas falsas, ela cria homens soberbos, egoístas, e todas essas questões já foram explicadas no meu canal. Se você quiser entender isso de maneira simples, entender a razão de tudo isso, você vai na playlist do arrebatamento, vou deixar elas para você no meu, porque eu tenho 2, né?
Vou deixar elas para você no meu comentário fixo e segue lá os estudos. Então tá. As 10 virgens, elas são despertadas por uma voz da meia-noite. Não é verdade? A voz, ela clama, ela grita, né? Dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E você não sabe que voz é essa. Muitos pensam que é o Espírito Santo. Tá, é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que ensina as nações. Mas ele usa homens, ele usa igreja. A voz da meia-noite não é um eco que vem do céu, lá do trono de Deus, dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Isso não faz o menor sentido. Então você tem que entender que é uma parábola. Ali são homens que já estão acordados e que são usados para despertar outras pessoas. Exatamente as 2 testemunhas do Senhor que fazem isso. Então, um chamado são para essas. A parábola, ela te deixa esse mistério, que é um mistério meio que lógico, né? Você tem que pensar. As peças vão se encaixando conforme você vai conhecendo as palavras dos profetas. Porque Mateus 24 todinho, junto com Mateus 25, foram parábolas montadas de textos dos profetas. O Senhor Jesus não vai ficar citando Oséias, Isaías, Jeremias, não vai. Mas ele pegou frases que se encontram nos profetas. Ou seja, era um homem que meditava muito nas palavras dos profetas a ponto de criar aquela maravilhosa parábola. As 10 virgens, o número 10 tem a ver com a casa de Israel. Obviamente tem a ver. E para se completar o número de povo de Deus, que é o número 12, faltam 2. Essas são as 2 testemunhas. Não 2 homens literais, mas 2 homens que são 2 profetas que representam a vida de profetas na Terra, conforme eu tenho falado nesses últimos vídeos. Para você entender melhor sobre isso, também acompanhe a playlist das 2 testemunhas 2022. Vou deixar conectada junto com a playlist do arrebatamento. E vale muito a pena você estudar isso, é assunto atual. Então tá, um chamado são para esses, mas esse chamado serve para despertar outras pessoas. E a parábola nos mostra que todas as 10 virgens dormem. É claro que judeus também dormem, irmãos, mas você tem que entender a numeração da parábola. Obviamente que judeus também dormem. E judeus não poderiam estar representados em 10 virgens, mas estão, porque são parábolas. São assuntos que eles têm 2, 3 camadas de revelação. Assim também como as 2 testemunhas não são somente judeus e nem somente gentios. São judeus e gentios juntos. Então há um despertar e o Senhor Jesus coloca que 5 virgens prudentes despertam. E isso é para criar uma conexão com a menorá. Aí precisaria de gráfico e tempo para explicar. Mas os objetivos dos números são esses. Criar mais conexões espirituais. E aí 5 despertam, elas têm azeite, elas despertam porque elas têm azeite. As outras, elas não têm azeite suficiente. Então, todas elas despertam, preparam as suas lâmpadas para encontrar o noivo e é tempo de grande tribulação. Só que o azeite das virgens loucas acaba. E aí elas ficam em trevas. Certo? E o outro chamado são para as nações restantes. Eu citei ali Sofonias porque eu ouvi o profeta hoje. Mas tem outros profetas como Daniel 7, onde diz que o domínio dos reinos será tirado deles e dado ao povo santo, e todos os domínios da terra lhes servirão. Aí você tem um povo menor e um povo maior. Você tem um povo que serve a Deus, mas que serve esse povo maior. Você tem um povo menor servindo e um povo maior que também serve a Deus, mas eles dominam sobre os povos menores. Compreenderam esse assunto? São os 144 mil dominando sobre a terra. 144 mil não literais, são simbologias através de números. Não são judeus que ficam na grande tribulação, perdendo bodas, pregando o evangelho, porque sei lá, os que ficaram não têm compromisso ainda com a palavra, são incapazes de pregar, e precisa de 144 mil judeus que não têm relação sexual com mulher para não contaminar. É muita sem vergonhice, né, irmãos? Fala a verdade. Mas tudo bem, é a linha pré, não tem que esperar menos que isso. E aí, então,
3 chamados. Agora, a partir daqui dos 10 minutos, vem um acréscimo. Pensa nisso. Eu acredito que eu faço parte desse chamado, das 2 testemunhas. Óbvio que eu acredito. Isso não é mania de grandeza. Isso é entender o chamado. E você pode fazer parte também. Porque as 2 testemunhas ali do Apocalipse 11, elas, na perspectiva bíblica, elas envolvem chamar pessoas para esse ministério. Então eu acredito que eu faço parte disso. Só que um dia eu estava dormindo também. Eu acredito que essas 2 testemunhas também dormem. A palavra ali não fala, não especifica. Mas veja, será que tem homem na terra que não dormiu? Veja que as 10 virgens da parábola dormiram. E todas acordaram. Só que 5 dormiram porque tinham azeite, ou seja, tinha vida com Deus, tinha lembranças de profecias, de histórias, de experiências. As outras nem tinham isso. Não era suficiente para resistir à grande tribulação. Mas, veja bem, as testemunhas do Senhor, elas vão profetizar, muitas delas vão dar a vida, vão morrer em Jerusalém, outras vão para o deserto. É o assunto que envolve tudo, né? Fora você conhecer a questão das 2 testemunhas, das nações restantes, das festas, tem que conhecer a mensagem do deserto também. São 4 portas aqui. Ou seja, a mensagem é evoluída, né, irmãos? Está tudo evoluindo. Se o pecado vai evoluindo e aumentando, o evangelho também. O que acontece é que a gente às vezes não para para pensar que esses chamados, eles ficam em aberto. Os grupos, pessoas podem migrar de um grupo para o outro. Por exemplo, eu acredito que eu faço parte das 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas despertam as outras. Desperta as outras 5, que aí formam 5 castiçais com mais 2 dá 7. A plenitude do povo de Deus. Aí entra o sacrifício contínuo. Quem está fazendo toda a obra é o Senhor Jesus. Mas Ele convoca pessoas para acender a menorá também, né? Lembra do sacrifício contínuo? Que vai ser tirado? É esse o assunto. Só que não há possibilidade de eu perder o chamado de sacerdócio e ficar para as nações? Sim, veja que eu posso migrar desse grupo para nações restantes. Basta eu não perseverar. Porque se não há mais possibilidade de eu perder esse chamado, então também não há possibilidade de eu perder a salvação. Então o calvinismo estaria certo. Entendeu? Então eu posso sair de um grupo para o outro. Eu posso ou cair para as nações ou cair para o Sheol. Isso se eu estiver vivo, se o tempo da grande tribulação estiver perto e eu transitar esses momentos. Entendeu? E também pode ocorrer de eu perder o sacerdócio, ficar fora do milênio, mas ser restituído no grande trono branco. Pode acontecer isso, já expliquei tudo isso no canal. Assim também pessoas que foram chamadas como nações podem obedecer a Deus e se tornarem pessoas influenciadoras no deserto, por exemplo. E podem migrar de nações para testemunhas do Senhor. Compreender esse assunto? Há como você sair de um grupo e ir para o outro. Por isso precisa perseverar até o fim. O chamado está aberto. Eu não acredito que entrou a última semana, tudo já está definido. Quem é nação e não tem mais como subir de posição, e quem é sacerdote não tem mais como cair nem perder a salvação. Isso para mim não faz sentido. Então esse é o alerta. Você tem que ser sacerdote até o fim. Tem que ser sacerdote agora, tem que ser sacerdote ou em Jerusalém ou no deserto. E nações restantes, muitas vão atender o chamado e vão seguir a igreja, muitos por medo das coisas que sobrevirão ao mundo, mas não vão receber a marca da besta. São aqueles assuntos já abordados no canal. Mas muitos vão além de ouvir o chamado. Eles vão ter 3 anos e meio para praticar o sacerdócio. Imagine o quanto de coisa que você pode aprender e praticar em 3 anos e meio. Sendo ensinado diretamente por testemunhas que têm azeite de ouro. Então esse é o assunto. Cuidado, tem que perseverar até o fim para você fazer parte do grupo das 2 testemunhas. Porque um é o galardão das 2 testemunhas, outro é o galardão das 5 virgens sábias, mas que podem fazer parte das testemunhas também, e outro é o galardão das nações. Você tem que escolher o seu, tá bom? Então é isso, fiquem na paz, Deus abençoe.